Olá, vamos nessa aula estudar os impostos de importação e exportação. O imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, ele é de competência da União, conforme artigo 153, inciso 1º da Constituição. E ele estipula que compete à União instituir o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. E o parágrafo 1º traz uma importante questão, que é a exceção ao princípio da legalidade. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e aos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos nos incisos 1º e 2º, importação e exportação. Essa exceção, ou seja, que dispensa o uso de lei para alterar as alíquotas do imposto de importação, é em razão da função extrafiscal do imposto de importação, já que ele é importante na regulação tanto da balança comercial como da balança monetária do país. Sujeito passivo. Quem é o contribuinte do imposto de importação? Primeiro, e o mais comum, é o importador. E é considerado importador qualquer pessoa, física ou jurídica, que promova a entrada de mercadoria, desde que essa mercadoria vá permanecer definitivamente no território nacional. Ou então, quem a lei equiparar ao importador. Outro sujeito passivo é o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Aqueles leilões que a Receita Federal costuma fazer de mercadorias que foram apreendidas, quando o indivíduo ele compra no leilão, ele é o arrematante e, portanto, ele vai pagar o imposto de importação nessa arrematação. O destinatário de remessa postal internacional, indicado no remetente, então aquelas compras internacionais que vêm pelo correio, elas também sofrem tributação e o destinatário, indicado pelo remetente, é o contribuinte. E o adquirente de mercadoria entreposta a aduaneiros. Esse adquirente é que é também o contribuinte quando ele adquirir a mercadoria entreposto a aduaneiro. O que é entreposto a aduaneiro? São unidades, são empresas destinadas a receber mercadorias importadas e que o fato dela receber ali, ela é um mero depósito. Enquanto estiver ali, ainda não sofre tributação, porque ele não pode deixar sair a mercadoria. Então, o entreposto aduaneiro ele recebe porque, às vezes, o importador ele prefere usar o serviço do entreposto aduaneiro do que ele logo desembaraçar a mercadoria. Ele prefere pagar o depósito do entreposto aduaneiro do que ele ter que ter um depósito para estocar essa mercadoria e depois esperar alguém comprar o seu estoque. Ele prefere ter esse custo e o governo, a Receita Federal, dá esse benefício, esse regime especial de tributação ao entreposto aduaneiro, que se o indivíduo for lá retirar a mercadoria, aí naquele momento que ele retira a mercadoria é que ele vai pagar o imposto. É um regime especial de tributação. Então, quando o indivíduo adquire um produto que está no deposto aduaneiro, ele passa a ser contribuinte. Então, para ele tirar aquele produto, ele tem que pagar o imposto de importação. Porque aquele produto ele chegou no país, mas como ele não circulou, ele não se nacionalizou, ele fica no entreposto aduaneiro. E a legislação estipula um prazo, ele pode ficar até o prazo de 1 ano nesse entreposto aduaneiro, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Existem normas no regulamento do imposto de importação, no regulamento aduaneiro, ele trata desse entreposto aduaneiro. Fato gerador, então. O fato gerador do imposto de importação é a entrada do produto importado no país, seja concretamente, seja de maneira ficta. A entrada no país configura fato gerador desse imposto. Momento do início do despacho aduaneiro, é o momento do fato gerador. Ele é tido como o momento em que é apresentado ou registrada a declaração de importação ou documento que lhe faz substituir perante a autoridade aduaneira, que é o que se chama de despacho aduaneiro. O despacho se inicia quando você registra a declaração de importação para que a mercadoria seja liberada. Esse é o momento do fato gerador. Lembrando do nosso artigo 173 do Código Tributário, que diz que, salvo disposição de lei em contrário,
quando o valor tributável esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Por isso a importância de saber o momento do fato gerador do imposto de importação, que é o momento em que eu faço o registro no meu despacho aduaneiro, na minha declaração de importação na autoridade fazendária. Esse é o dia, nesse dia vai ser o dia do fato gerador. Então, quando for calcular o imposto, vai pegar o câmbio desse dia. A incidência do imposto de importação não engloba, não alcança mercadorias que ingressem no território nacional temporariamente. Por exemplo, feiras internacionais que acontecem no país. Aí o empresário, a empresa estrangeira, quando vai montar seu estande, traz lá carros importados, né? A Feira Nacional do Veículo, né? Do Automóvel, né? Feira do Automóvel, lá em São Paulo. As indústrias, né, de automobilísticas trazem carros importados, que a intenção não vai ser propriamente vendê-los, é apenas exibi-los. Às vezes o carro nem está ainda, não chegou nem no mercado brasileiro ainda, ou o carro nem está sendo comercializado, mas eles já querem apresentar o veículo para arrematar consumidores, potenciais consumidores. Então, esse carro que entra no país, ele não vai sofrer incidência do imposto de importação, porque ele está indo para essa feira. Depois que ele retornar, ele não vai incidir também em exportação, porque ele não está sendo exportado, e vai embora. Base de cálculo. A base de cálculo vai ser a quantidade, pode ser de dois tipos. A primeira espécie de base de cálculo é a quantidade de mercadoria que estiver expressa em unidade de medida indicada na tarifa aduaneira do Brasil, quando a alíquota for específica, isto é, a alíquota que prevê importâncias fixas aplicáveis em relação a modos de apresentação do produto importado. Existem dois tipos de alíquota: a alíquota específica e a alíquota ad valorem. A alíquota específica é aquela que é um valor específico, por isso específica, que o indivíduo paga de acordo com a quantidade da mercadoria. Por exemplo, digamos que nós estejamos importando madeira de outro país, madeira lá da Indonésia. E aí eu estou importando madeira. Essa importação, ela é tributada, por exemplo, eu não sei se mas vamos imaginar o exemplo, só para vocês entenderem, ela não é tributada pelo valor da mercadoria, ela é tributada pelo metro cúbico da madeira. Então, eu vou pegar lá na tabela de tarifa aduaneira do Brasil, vai ter lá metro cúbico, vamos imaginar que é mogno, metro cúbico do mogno, R$100. Então, para cada metro cúbico, eu pago R$100. Veja, pouco importa o valor do metro cúbico do mogno. Ninguém está interessado. O fisco vai cobrar R$100 por metro cúbico. Pode ser o valor do metro cúbico de R$10 ou de R$1 milhão. Vai ser R$100 o valor do metro cúbico de imposto de importação. Isso é a alíquota específica. Eu pago pela quantidade daquele item. Então, se eu estou importando 1.000 metros cúbicos, eu comprei 1.000 metros cúbicos de madeira, mogno. E esses 1.000 metros cúbicos eu estou comprando o valor do metro cúbico R$100 de imposto de importação. Eu vou pagar R$100 mil de imposto de importação. Vamos imaginar o mármore, esses mármores importados, mármore italiano, né? Ele é importado a pedra. A pedra também é cubagem, metro cúbico. E vai ser, por exemplo, a tributação R$50 o metro cúbico do mármore de Carrara, por exemplo, mármore italiano. Então, vai ser R$50. Eu importei 100 metros cúbicos, vai ser R$50 o metro cúbico, eu vou pagar R$5 mil de imposto de importação. Porque eu importei 100 metros cúbicos de mármore, e aí lá a tabela diz que é R$50 o metro cúbico. Então, o que interessa aí, na alíquota específica, é a quantidade daquilo que eu estou importando. E eu vou pagar o valor específico, por isso a alíquota específica, por cada unidade de medida, por metro cúbico, por metro, por litro,
vai ser uma alíquota específica. E não me interessa o valor da mercadoria, me interessa só a quantidade. Ou então a alíquota pode ser a ad valorem, que é a mais comum. A expressão monetária do produto importado vai ser a base de cálculo quando a alíquota for ad valorem, ou seja, aquela que incide sobre o valor aduaneiro do produto. O que me interessa é o valor do produto. Eu vou pegar o valor do produto, vou aplicar um percentual, que é a alíquota ad valorem, sobre esse valor do produto. Então, a base de cálculo pode ser a unidade de medida, que aí na alíquota específica vai ser lá, eu tenho lá 10 metros cúbicos, tenho lá 5 metros, tenho lá 100 litros, isso vai ser o valor sobre o qual vai incidir, porque lá a alíquota específica, eu vou pagar tantos reais por cada unidade de medida, tantos reais por cada litro, tantos reais por cada metro cúbico. Ou então a base de cálculo vai ser o valor do produto importado, se a alíquota for ad valorem, ou seja, se for um percentual aplicável sobre esse valor da mercadoria. Ou então a base de cálculo pode ser o preço da arrematação do bem adquirido na licitação, adquirido no leilão. As alíquotas elas estão detalhadas na tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum ela é aplicada no Mercosul e aplicada no Tratado Internacional da ALAD. É importante lembrar a situação da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de exportação e importação, ou seja, não incide imposto de importação quando a mercadoria chega na Zona Franca de Manaus, nem imposto de exportação quando ela sai da Zona Franca de Manaus, porque lá é uma zona de livre comércio, é considerada uma zona de livre comércio. Dentro da importação, é importante a gente conhecer o conceito do drawback. O que é o drawback? Drawback é uma proteção para a indústria nacional. É um mecanismo em que o produtor, ou seja, aquela empresa que importou, ela recebe de volta na exportação o valor que pagou na importação. Vamos imaginar que eu tenho uma indústria que faz montagem de televisores. Eu tenho uma indústria de televisores e eu monto televisores. Muitos dos meus componentes eu tenho que importar, eu não tenho produção deles aqui no Brasil, ou como eu quero um produto de mais qualidade, eu tenho uma empresa estrangeira que me fornece um produto de melhor qualidade, me fornece um componente de melhor qualidade. Então eu importo esse componente, chega aqui, eu junto com outros componentes e tenho um produto final e faço a venda desse produto final. O drawback é o seguinte: o imposto de importação que eu pago para importar aquele componente, se eu exportar, e é só se eu exportar, eu compenso o valor que eu pagaria de imposto de exportação com o imposto de importação que eu já paguei. Então lá, eu estou exportando, eu importei um componente que custou R$100 e paguei R$10 de imposto de importação nesse componente. Agora eu vou vender a televisão que tem esse componente de R$10, de R$100 que pagou R$10 de imposto de importação. Eu tenho direito ao drawback, ou seja, a devolução do que eu paguei. Então, eu vou exportar e eu tenho que pagar agora, na exportação desse televisor, eu tenho que pagar, digamos, R$200. Só que como eu paguei R$10 de imposto de importação, eu vou compensar. Então, ao invés de pagar 200, eu pago apenas 190. Reduz o custo do meu produto na hora que eu vou exportar. Esse é o drawback, uma proteção à indústria nacional, que ela recebe o crédito daquilo que ela pagou de imposto de importação nos componentes daquele produto que está sendo exportado. No drawback, eu tenho que ter a entrada e a saída, a importação e a exportação. Eu só recebo de volta o que eu paguei na importação se eu exportar o meu produto que eu agreguei aquele componente. Outra questão importante no imposto de importação é o dumping. O dumping é quando eu tenho a introdução no país de um produto que fica abaixo do custo do item produzido nacionalmente. E aí, quando eu tenho uma operação que é identificada com dumping, o fisco pode arbitrar o valor
e desconsiderar o valor que está no documento de importação e aplicar o valor que seria o valor corrente no mercado daquele produto, de maneira que aquele produto não entre de modo tão nocivo à economia que ele gere uma concorrência desleal no mercado interno. O GATT. É importante vocês saberem a existência do GATT, é um tratado internacional, é o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, foi firmado em 1947 na Suíça, e o Brasil é signatário desse tratado. Toda vez que vocês estudarem assuntos relativos à importação e exportação, vocês precisarão verificar se aquele produto que você está estudando, ele está previsto lá no GATT. E qual país que é signatário do GATT e que em relação àquele produto, porque na verdade são vários acordos. Então tem acordos bilaterais do GATT. Então é o Acordo Geral de Tarifas, mas às vezes o Brasil não celebrou, por exemplo, na importação e exportação de alumínio. Ele só celebrou isso, por exemplo, com a África, com países africanos, Nigéria, Angola. Não celebrou com outros países. Então, aquele benefício do GATT, ele só se aplica para os países em que o país foi signatário do acordo de tarifas do alumínio com aqueles países, não vai atingir todos os países. Então, esse pacto ele visa estabelecer regras para o comércio internacional e ajuda o governo a reduzir tarifas alfandegárias e aduaneiras entre as partes contratantes. Então, ele vai ser aplicado só naqueles países que eles assinaram, né? E para aquelas atividades específicas, para aqueles produtos específicos. E o imposto de exportação, que é muito parecido com o imposto de importação. Ele é previsto no artigo 156, inciso 2º. Obviamente, a exportação é uma operação contrária à importação. Enquanto a importação é a entrada de um produto estrangeiro no país, a exportação é a saída do produto nacional para o estrangeiro. A competência também é da União, está lá no artigo 153, inciso 2º, e também temos aqui a incidência do parágrafo 1º, que fala da extrafiscalidade, a possibilidade do Poder Executivo regular as alíquotas do imposto de importação e exportação. O sujeito passivo aqui é o exportador, qualquer pessoa que faça a saída do produto nacional do território nacional. O fato gerador é a saída do território nacional para o exterior de produto nacional ou nacionalizado. O elemento temporal é o momento da liberação pela autoridade aduaneira, ou data de embarque ou saída da declaração de exportação. Veja, aqui o fato gerador é o momento que ele vai sair, é o dia que ele vai sair, o dia que ele vai embarcar no navio. Embarcou no navio é o fato gerador do imposto de exportação. E a base de cálculo vai ser o preço que a mercadoria alcançaria na sua venda em condições de livre concorrência no cenário internacional. E a alíquota, ela também vai ser a mesma alíquota do imposto de importação. Não é a mesma numericamente, mas é a modalidade. Ela pode ser ou alíquota específica, que é aquela que incide por unidade de medida do produto, ou alíquota ad valorem, que é aquele percentual que incide sobre a base de cálculo, sobre o valor econômico do tributo. Era isso que tínhamos para conversar sobre imposto de exportação e exportação. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.